A pessoa que não se perturba apesar das três misérias, que não se exalta quando há felicidade e que está livre do apego, do medo e da ira, chama-se um sábio de mente estável. Dukeshu anuidugna mana, Shukeshu vigata ispriha, Vitaraga bhaya kroda, Istitadir muniruchate. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 56. A palavra Muni quer dizer aquele que pode agitar a sua mente de diversas maneiras, para especular mentalmente sem chegar a uma conclusão real. Essa é boa, né, Bímola? Quanto mais o cara especula, mais ele fica perdido, né? Ele não sabe, né? Ele fica especula tanto, que ele fala, não sei mais o que é certo, o que é errado, o que acreditar, o que não acreditar, se esse mundo é real, se não é real, ele fica confuso, né? Cada vez mais confuso. E tem uma fórmula para acabar com a especulação, com as dúvidas, é só ler o Bhagavad Gita como ele é. Aí acaba toda a confusão, todas as dúvidas, todas as especulações, mas não, né? As pessoas querem desfrutar da mente, especulando à vontade. Então, continue especulando. Disse que todo Muni tem um ângulo de visão diferente. E se um Muni não difere de outros Munis, ele não pode ser chamado de Muni no sentido estrito do termo. Mas um Stita Dir Muni, como o Senhor Krishna menciona aqui, é diferente de um Muni ordinário. O Stita Dir Muni está sempre em consciência de Deus, Krishna, pois ele esgotou toda a sua atividade de especulação criativa. Cansou de especular, né? Quando a pessoa cansa de especular, ela se frustra, se decepciona com a especulação, aí ela quer uma verdade, mas uma verdade absoluta, aquela verdade que nunca muda. Aí ela busca Krishna, busca Deus. Então essa pessoa superou o estágio das especulações mentais e chegou à conclusão de que o Senhor Shri Krishna ou Vasudeva é tudo. Ele é chamado de Muni, de mente fixa. Tal pessoa plenamente consciente de Deus, Krishna, não se perturba absolutamente com as investidas violentas das três misérias, pois ela aceita todas as misérias como a misericórdia do Senhor Krishna, considerando-se apenas merecedora de mais distúrbios devido a seus maus feitos do passado. E ela vê que suas misérias, pela graça do Senhor Krishna, são reduzidas ao mínimo. Esse sábio, esse Muni pensa assim, eu merecia sofrer muito mais, mas Krishna é tão bom que por eu estar servindo ele aliviou minha barra, eu estou sofrendo só um pouquinho. Eu também. Olha, se Krishna não tivesse, não que eu seja um Muni, um sábio, tá? Mas como eu estou tentando, né, servir Krishna e os seguidores de Krishna, né, os servos de Krishna, então eu tenho certeza que Krishna já aliviou o peso dessa cruz chamada Bimala, senão já tinha sido esmagado por ela. Essa cruz pesada. Tá, já parei de falar, Bimala. Similarmente, não precisa pegar o pau de macarrão, não. Similarmente, quando ela está feliz, ela dá o crédito ao Senhor Krishna, não se considerando merecedora da felicidade. Ela realiza que é unicamente devido à graça do Senhor Krishna que está em tal condição confortável e capaz de prestar melhor serviço ao Senhor Krishna. E quem está falando aqui é quem viveu isso, né? Srila Prabhupada, né, Bimala? Ele ralou a Índia inteira e não arrumou nada, né? Arrumou lá um discípulo lá de meio período, um discípulo lá que ele fez, e ninguém ajudava, não acontecia nada, né? E não tinha dinheiro nem para comer, e o dinheiro que ele ganhava ele juntava para imprimir livros, que foram os livros que ele trouxe para o Ocidente.
Então, no Ocidente, devido à graça do Senhor Krishna, ele ficou numa condição confortável e capaz de prestar o melhor serviço ao Senhor Krishna. Então, com certeza, Prabhupada está falando de sua experiência prática e sua fé completa em Deus, Krishna. E pelo serviço ao Senhor Krishna, ele é sempre ousado e ativo e não se influencia a pessoa que recebe essas misericórdias, esses benefícios de Deus, né? E todos podem receber, tá? Todos podem e devem se qualificar e receber a misericórdia de Krishna numa posição confortável e fazer isso aqui, né? Mais serviço ao Senhor Krishna, e essa pessoa é sempre ousada e ativa e não se influencia por apego ou aversão. Apego significa aceitar as coisas para sua própria gratificação dos sentidos. A definição de apego aqui, vou até printar a Bímola. Apego significa aceitar as coisas para sua própria gratificação dos sentidos. E desapego é a ausência deste apego sensório. Mas uma pessoa fixada em consciência de Deus, Krishna, não tem apego nem desapego, porque sua vida está dedicada ao serviço do Senhor Krishna. Consequentemente, ela não se zanga absolutamente, mesmo quando suas tentativas não são exitosas. Uma pessoa consciente de Deus, Krishna, está sempre fixa em sua determinação. Aquele que não tem apego, que não se regozija quando consegue o bem, nem se lamenta quando obtém o mal, está firmemente fixo em conhecimento perfeito. Há sempre alguma revolta no mundo material, que pode ser boa ou má. Deve-se compreender que uma pessoa que não se agita com tais revoltas materiais, não se afetando pelo bem nem pelo mal, está fixa em consciência de Deus, Krishna. Enquanto se está no mundo material, há sempre a possibilidade do bem e do mal, porque este mundo é cheio de dualidade. Essa aqui é uma máxima, Bímola. Vou printar aqui. Calma, me apressa não. Quase que eu apertei o botão errado aqui. Enquanto se está no mundo material, há sempre a possibilidade do bem e do mal, porque este mundo é cheio de dualidades. Mas aquele que está fixo na consciência de Deus, Krishna, não se afeta pelo bem nem pelo mal, por estar interessado somente em Krishna, o bem absoluto total. Tal consciência de Deus, Krishna, situa a pessoa numa posição transcendental perfeita, chamada tecnicamente Samadhi. Em português, êxtase. O devoto de Deus vive em puro êxtase. Aquele que é capaz de retirar os seus sentidos dos objetos dos sentidos, como a tartaruga retrai os seus membros dentro do casco, deve ser considerado como verdadeiramente estabelecido no conhecimento. A prova de um yogi, devoto ou alma autorrealizada é que ele é capaz de controlar os sentidos de acordo com seus planos. A maioria das pessoas, no entanto, são servas dos sentidos e desse modo são dirigidas pelo que os sentidos ditam. Esta é a resposta para a pergunta sobre como está situado o yogi. Os sentidos são comparados a serpentes venenosas. Eles querem agir muito à vontade e sem restrições. O yogi, ou o devoto, tem que ser muito forte para controlar as serpentes, como um encantador de cobras. Ele nunca lhes permite agir independentemente. Existem muitas injunções nas escrituras reveladas. Algumas delas são não faças e algumas são faças. A menos que a pessoa seja capaz de seguir os faças e os não faças, restringindo-se do gozo dos sentidos, não é possível estar firmemente fixa em consciência de Deus, Krishna. O melhor exemplo dado aqui é a tartaruga.
A tartaruga a qualquer momento pode recolher os seus sentidos e exibi-los novamente a qualquer momento para propósitos particulares. Similarmente, os sentidos das pessoas conscientes de Deus, Krishna, são utilizados apenas para algum propósito particular no serviço do Senhor Krishna e de outra forma são retirados. Manter os sentidos sempre no serviço do Senhor Krishna é o exemplo colocado pela analogia da tartaruga, a qual mantém os sentidos guardados. A alma corporificada pode se restringir do gozo dos sentidos, embora o gosto pelos objetos dos sentidos permaneça. Mas, parando com tais ocupações, através da experiência de um gosto superior, ela se fixa em consciência. A menos que se esteja situado transcendentalmente, não é possível parar com o gozo dos sentidos. O processo de restrição do gozo dos sentidos através de regras e regulações é assim como restringir uma pessoa doente de certos tipos de alimentos. O paciente, entretanto, não gosta de tais restrições, nem perde o desejo de saborear os alimentos. Similarmente, a restrição dos sentidos, através de algum processo transcendental, como a Ashtanga Yoga, a qual compreende Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e etc., é recomendada para as pessoas menos inteligentes, que não têm melhor conhecimento. Mas aquele que saboreou a beleza do Senhor Supremo Krishna no decorrer de seu avanço em consciência de Krishna, não tem mais o desejo de saborear as coisas mortas, as coisas materiais mortas. Vou ler de novo. Mas aquele que saboreou a beleza do Supremo Senhor Krishna no decorrer de seu avanço em consciência de Deus, Krishna, não tem mais o desejo de saborear as coisas materiais mortas. Portanto, as restrições existem para os neófitos menos inteligentes no avanço transcendental da vida, mas tais restrições só são boas se a pessoa tem realmente um gosto pela consciência de Deus, Krishna. Quando a pessoa está realmente consciente de Deus, Krishna, ela automaticamente perde o seu gosto por coisas descoloridas. Os sentidos são tão fortes e impetuosos, ó Arjuna, que eles arrastam pela força até a mente de um homem de discriminação que se esforça por controlá-los. Existem muitos sábios, filósofos e transcendentalistas eruditos que tentam conquistar os sentidos, mas apesar de seus esforços, mesmo o maior deles às vezes cai vítima de gozo dos sentidos materiais, por causa da agitação da mente. Mesmo Vishwamitra, um grande sábio e yogi perfeito, foi desencaminhado para o prazer sexual por Menaka, embora o yogi estivesse se esforçando pelo controle dos sentidos, com tipos severos de penitências e com a prática da yoga. E, naturalmente, há muitos exemplos similares na história do mundo. Portanto, é muito difícil controlar a mente e os sentidos, sem que se esteja plenamente consciente de Deus, Krishna. Sem ocupar a mente em Deus, Krishna, a pessoa não pode parar com tais ocupações materiais. Um exemplo prático é dado por Sri Jamunacharya, um grande santo e devoto de Deus, que diz: desde que minha mente tem estado ocupada no serviço dos pés de lótus do Senhor Krishna e tenho desfrutado um humor transcendental sempre novo, quando penso em vida sexual com uma mulher, meu rosto logo se volta e cuspo no pensamento. A consciência de Deus, Krishna, é uma coisa transcendentalmente tão maravilhosa que o gozo material automaticamente se torna desagradável. É como se um homem faminto tivesse satisfeito sua fome com uma quantidade suficiente de alimentos nutritivos. Também Maharaja Ambarisha conquistou um grande yogi.
Também Maharaja Ambarisha conquistou um grande yogi, Durvasa Muni, simplesmente porque sua mente estava ocupada em consciência de Deus, Krishna. Este livro, o Bhagavad Gita, como ele é traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, vai descendo. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Clica aí, você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram. Tá, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, tem aniversário, Bimala? Vou olhar na agenda, tá? Não tem aniversário. Tem um convite, é verdade. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Tem passatempo, Bimala? Tem. Não está aberto aqui? Apareceu aqui. Calma. Espera aí, deixa eu aumentar a letra. Tô vendo aqui, Bimala. Para variar, né, o devoto rindo de orelha a orelha. Aqui uma moça, uma senhora também com o Bhagavad Gita na mão, o Shri Ishopanishad, e rindo de orelha a orelha. Pôs a mão no tesouro do amor a Deus, Bimala. Aí não tem, é só alegria, é a alegria da alma, né? Aqui outra foto com uma outra moça, também rindo de orelha a orelha, de blusa preta, vê menos e lê mais, tá bom? Aqui um casal com devoto rindo de orelha a orelha, para variar, encontrou o devoto. Pôs a mão nos livros de Prabhupada, é a felicidade da alma, né? É a alegria, a felicidade da... Recebe não, experimenta um gosto superior. Tá, vou ler mais e fala menos. Não, lê mais e vê menos. Ela é uma dentista paisana, pois estava vestida de preto dos pés à cabeça. O devoto Fábio brincou com isso e tiveram uma conversa descontraída, onde, por fim, ela levou 2 livros. A espirituosa produtora de teatro cearense, na foto 2, reconheceu e pediu o Gita das mãos do devoto Fábio, explicando que o conheceu nos cursos da Nova Acrópole. Ele recomendou também o Sri Ishopanishad e ela levou os 2. O casal da foto 3 disse que visita a cidade há décadas. Fábio perguntou se em todo esse tempo era a primeira vez que um monge os abordava e responderam que sim. Ele então recomendou alguns livros para lerem
e guardarem como recordação de seu encontro, e eles gentilmente concordaram. Como explica Navina Nirada Prabhu, as pessoas não querem conhecer novos vendedores, elas precisam de amigos. Se oferecermos isto, não como uma técnica, mas como uma expressão sincera de felicidade, e para mostrar-lhes o quanto Krishna pode fazê-las também felizes, poderemos ajudá-las a conhecerem Srila Prabhupada e Deus, Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Eu tenho que falar mesmo. Mas também não adianta nada, né, se não tem felicidade. Porque ninguém pode dar o que não tem. O devoto tem felicidade, por isso ele pode dar felicidade. Por quê? Porque Krishna é a fonte da felicidade. O devoto está conectado em Deus, Krishna. Está conectado na fonte da felicidade. Aí o devoto pode distribuir felicidade para todo mundo. Felicidade, paz, satisfação, né? É uma lista de benefícios que não acabam mais quando a pessoa entra em contato com Deus, o devoto de Deus e os livros de Prabhupada. Tá, já parei de falar, Bimala. Nossa, hoje não pode falar nada. Socorro, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Não precisa pegar o pau de macarrão, não. Já passou a vontade de falar, não quero falar mais nada, não. Vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, o capítulo A Crise Enfrentada pelo Elefante Gajendra. Paramos aqui. O rei dos elefantes entrou no lago, se banhou esmeradamente e se aliviou de sua fadiga. Depois, com a ajuda de sua tromba e até sentir-se inteiramente satisfeito, bebeu a água fria, clara e nectária, que estava misturada com o pólen das flores de lótus e lírios aquáticos. Tal qual um ser humano desprovido de conhecimento transcendental e muito apegado aos membros de sua família, o elefante, estando iludido pela energia externa de Deus, Krishna, convidou suas esposas e filhos a banharem-se e beberem água. Na realidade, com sua tromba, ele tirava a água do lago e espargia sobre eles. Pouco se lhe dava o enorme esforço necessário à execução desta tarefa. Por arranjo da providência, ó rei, um forte crocodilo ficou irado contra o elefante e na água atacou a perna deste. Como era realmente muito forte, o elefante fez tudo o que pôde para escapar deste perigo enviado pela providência. Calma, não me apressa não. Em seguida, vendo Gajendra naquela delicada situação, suas esposas sentiram-se muitíssimo penalizadas e começaram a chorar. Os outros elefantes queriam ajudar Gajendra, porém, devido à portentosa força do crocodilo, não conseguiram libertar o elefante ao agarrarem a sua parte posterior. Ó rei, durante 1000 anos, o elefante e o crocodilo empreenderam essa luta, engalfinhando-se dentro e fora da água. Ao verem a luta, os semideuses ficaram muito surpresos. Em seguida, devido ao fato de que era arrastado para dentro da água e de que já estava lutando por muitos e muitos anos, o elefante começou a perder a sua força mental, física e sensória.
O crocodilo, ao contrário, sendo um animal da água, ganhava mais entusiasmo, força física e poder sensório. Na luta entre o elefante e o crocodilo, a diferença era que, embora fosse extremamente poderoso, o elefante estava num lugar estranho na água. Durante 1000 anos de luta, ele não pôde obter nenhum alimento e, nessas circunstâncias, sua força corpórea diminuiu. E como sua força corpórea ficou reduzida, a sua mente também tornou-se fraca e seus sentidos menos poderosos. O crocodilo, no entanto, sendo um animal da água, não tinha dificuldades. Ele obtinha alimento e, portanto, estava ganhando força mental e revigoramento sensório. Assim, enquanto o elefante ficava com sua força reduzida, o crocodilo tornava-se cada vez mais poderoso. Portanto, através disto, podemos tirar a lição de que, em nossa luta contra a ilusão Maya, não devemos assumir uma posição em que nossa força, entusiasmo e sentidos encontrem dificuldade de lutar vigorosamente. Poxa vida, eu gostei disso aqui, Bimala. Uma vez um devoto falou para mim, logo que eu conheci lá, estava conhecendo, foi em Nova Gokula, lá no festival, acho que foi em 90, não lembro o ano, 96, acho que foi em 96, 95. Um devoto já antigo, de movimento, ele falou, Nayana, você tem que se colocar numa posição confortável porque você vai servir Krishna a vida inteira. E esse ponto aqui me lembrou isso, Bimala. Aqui, ó. Essa orientação de Prabhupada. Aqui, ó. Portanto, através disto, podemos tirar a lição de que, em nossa luta contra a Maya, a ilusão, não devemos assumir uma posição em que nossa força, entusiasmo e sentidos encontrem dificuldade de lutar vigorosamente. Nosso movimento da consciência de Deus, Krishna, realmente declarou guerra contra a energia ilusória, na qual todas as entidades vivas estão apodrecendo numa falsa compreensão acerca do que é civilização. Os soldados deste movimento da consciência de Deus, Krishna, sempre devem possuir força física, entusiasmo e poder sensório. Portanto, para se manterem em forma, eles devem aceitar uma condição de vida normal. Essa condição normal é definida de acordo com a posição da pessoa e, portanto, existem as divisões no sistema, Existe o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, que são sacerdotes brahmanas, governantes kshatriyas, comerciantes vaixas, classe baixa, trabalhadores e artistas, estudantes celibatários, devotos casados, devotos retirantes e devotos renunciados. Então, enquanto não se aplicar, pôr em prática esse sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, as pessoas vão continuar vivendo desconfortável, frustrada, decepcionada e fora de sua condição normal, natural, de acordo com o seu karma, e suas qualidades. Resumindo, se tiver cada macaco no seu galho, beleza. Agora, se não tiver cada macaco no seu galho, é problema para todo mundo, Por isso que esse sistema deve ser adotado por todos. Especialmente nesta era de Kali Yuga, aconselha-se que ninguém tome a ordem de vida renunciada. Prabhupada cita um verso do Brahma Vaivarta Purana e explica que com isto podemos entender que nesta era a classe dos devotos renunciados é proibida porque as pessoas não são lá muito fortes. Mesmo assim, Prabhupada deu
esta ordem de vida renunciada, essa classe de renunciados, para até devotos com 20 anos de idade, Bimala. Para quê? Para pregar esse conhecimento, para espalhar esse conhecimento da consciência de Deus, Krishna. Shri Krishna Chaitanya mostrou-nos um exemplo tomando a ordem de vida renunciada com a idade de 24 anos. Mas mesmo Sarvabhauma Bhattacharya aconselhou Shri Krishna Chaitanya a ser extremamente cuidadoso, porque ele tomara sannyasi em idade, a ordem de vida renunciada, em idade precoce. E você vê, Prabhupada, como eu falei agorinha, deu a ordem de vida renunciada acho que a 2 discípulos, com 20 anos para pregar, E esses discípulos pregaram aí a consciência de Deus em vários lugares, amando de Prabhupada e orientado por Srila Prabhupada. É por isso, que temos que ter um mestre espiritual e seguir estritamente a ordem do mestre espiritual, e aí dá certo. Em prol da pregação, damos a ordem de vida renunciada a moços, mas o que se vê na prática é que eles não estão em condições de tomar a ordem de vida renunciada. Entretanto, não é nenhum desdouro alguém pensar que é desqualificado para a ordem de vida renunciada. Se ele estiver muito agitado sexualmente, deverá ingressar na classe onde o sexo é permitido, ou seja, na classe dos devotos casados. Só porque se comprova que numa determinada posição alguém é muito fraco, isto não significa que ele deva parar de lutar com o crocodilo da ilusão, Maya. A pessoa deve se refugiar nos pés de lótus de Krishna, fenômeno que veremos acontecer a Gajendra, e ao mesmo tempo ela pode ser um devoto casado, se para satisfazer-se sentir a necessidade de atividade sexual. Não convém abandonar a luta. Shri Krishna Chaitanya, portanto, recomenda que as pessoas podem permanecer em qualquer classe ou casta que lhes seja adequada. Não é essencial que tomem a ordem de vida renunciada. Se alguém está sexualmente agitado, pode ingressar na classe dos devotos casados, mas deve-se continuar lutando nessa guerra contra a ilusão, Maya. Para quem não está em posição transcendental, tomar a ordem de vida renunciada artificialmente não é muito meritório. Se renúncia não convier, a pessoa pode entrar na classe dos devotos casados e enfrentar Maya, a ilusão, com muita garra. Mas ela não deve deixar de lutar e bater em retirada. Tá vendo? Não importa em que casta ou classe você esteja, ou classe social ou classe transcendental, o que importa é prestar serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Quando o rei dos elefantes percebeu que pela vontade da providência estava nas garras do crocodilo, e como era um ser corporificado que se encontrava em tais circunstâncias desesperadoras, não podia, portanto, salvar-se do perigo, e ele ficou muitíssimo temeroso de ser morto. Em consequência disto, ele pensou demoradamente, até que tomou a seguinte decisão. No mundo material, todos se ocupam na luta pela existência. Todos tentam se salvar do perigo, porém, quando é incapaz de se salvar, se alguém é piedoso, se refugia nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Isto é confirmado no Bhagavad Gita 7.16. Chaturvida bhajante mam jana sukriti norjuna artho jigyasurartarti gyanicha bharatari shaba. Em português, 4 classes de homens piedosos, a saber, aquele que está em perigo, aquele que precisa de dinheiro, aquele que busca conhecimento e aquele que é perscrutador,
começam a se refugiar na suprema personalidade de Deus, Krishna, para se salvarem ou avançarem. O rei dos elefantes, em condição tão perigosa, decidiu buscar refúgio nos pés de lótus do Senhor Krishna. Após madura consideração, ele inteligentemente chegou a esta decisão correta. Semelhante decisão não a alcança o homem pecaminoso. Portanto, no Bhagavad Gita afirma-se que aqueles que são piedosos, Sukriti, acabam chegando à conclusão de que, em condição perigosa e incômoda, a pessoa deve se refugiar nos pés de lótus de Deus, Krishna. Se os outros elefantes, que são meus amigos e parentes, não puderam me livrar deste perigo, que dizer então de minhas esposas? Elas nada podem fazer. É pela vontade da providência que fui atacado por este crocodilo e, portanto, buscarei o abrigo da suprema personalidade de Deus, Krishna, que sempre é o refúgio de todos, inclusive das grandes personalidades. Este mundo material é descrito como Padam Padam Javi Padam, o que significa que há perigo a cada passo. O tolo pensa que é feliz neste mundo material, mas de fato ele não o é, pois quem cultiva esse pensamento está apenas iludido. Eu era infeliz e não sabia, Bimala. Então, normalmente a gente fala, nossa, naquela época eu era feliz, né? Eu era feliz e não sabia. O ditado certo é, eu era infeliz e não sabia. Por que a gente não sabia que era infeliz? Porque estávamos iludidos. A cada passo, a cada momento, há perigo. Na civilização moderna pensa-se que com uma boa casa e um bom carro a vida é perfeita. Nos países ocidentais, especialmente nos Estados Unidos, vem bem a calhar possuir um bom carro, porém, logo que a pessoa está na estrada, surge o perigo, porque a qualquer momento pode ocorrer um acidente e ela acaba morrendo. As estatísticas realmente mostram que muitas pessoas morrem nesses acidentes. Portanto, se pensarmos que de fato este mundo material é um lugar feliz, isso se deve apenas à nossa ignorância. O verdadeiro conhecimento é sabermos que este mundo material está cheio de perigos. Talvez lutemos pela existência, tanto quanto nossa existência o permita, e talvez tentemos cuidar de nós mesmos, porém, a menos que Krishna, a suprema personalidade de Deus, em última análise, nos salve do perigo, nossas tentativas serão inúteis. Portanto, Prahlada Maharaja diz que Bhagavatam 7, 9 e 19. Podemos inventar muitas maneiras de sermos felizes ou de anularmos os perigos deste mundo material. Porém, se nossas tentativas não forem sancionadas pela suprema personalidade de Deus, Krishna, elas nunca nos trarão felicidade. Aqueles que tentam ser felizes sem se refugiarem na suprema personalidade de Deus são mudas, em português, patifes. Prabhupada cita uma linha aqui, acho que é do Bhagavad Gita, Bima. Namandushkritino muda prapadyante naradama. Em português, aqueles que são os mais baixos dos homens recusam-se a adotar a consciência de Deus, Krishna, porque pensam que serão capazes de se proteger sem recorrer à ajuda de Deus, Krishna. Este é o erro deles. A decisão do rei dos elefantes Gajendra foi correta. Em condição perigosa, aliás, em condição tão perigosa, ele buscou refúgio na suprema personalidade. Em condição tão perigosa, ele buscou refúgio na suprema personalidade de Deus, Krishna. É o único que pode nos proteger, né?
Os devotos sempre falam, Krishna protege, Prabhu. E protege mesmo, né? O devoto dele, né? Quem está rendido a ele, né? Se rende 1%, Krishna protege 1%. Se rende 10%, Krishna protege 10%. E por aí vai. Se rende 100%, Krishna protege 100%. Então, cada um se rende o quanto deseja, o quanto quer, o quanto pode, né? Não é isso, Bimala? Então, tá bom. Então, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Acho que tem mais um livro, hein? Estava vendo lá no Facebook, Bímola, tem mais um livro aqui. Aí, Canto 10, volume 4. Já tem até o Canto 10, volume 4. Então você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, é verdade. E você que está com a coleção incompleta, tá aí a chance de você completar a sua coleção, porque esses livros podem ser comprados separadamente. Tá bom? Então tá bom. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? Vamos ler mais um pouquinho da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Paramos aqui, ó. Ao se deixar atrair pela energia material, a qual é separada de Krishna, a entidade viva fica tomada de pânico. Está vendo a origem do pânico, a origem do medo? Está aqui, ó. É a atração pela energia material, a qual é separada de Deus, Krishna. E quem se deixa atrair pela energia material fica tomado de pânico. Estava falando hoje, né, Bimala, sobre isso aí. Aquela ouvinte com medo, né? Aí nós falamos o que todos os devotos falam, a gente só repete, né? É só você cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, que o medo foge de medo. Porque o medo tem medo de Deus, Krishna. Na verdade, quando você canta Hare Krishna, você espanta todas as criaturas das sombras, todo descontrole mental, tudo que tem de ruim, uma lista de malefícios que não acaba mais, é só cantar Hare Krishna que eles acabam, eles vão-se embora. Enquanto você cantar Hare Krishna, manter a mente estável, o medo não tem chance, o pânico, o síndrome, isso não importa, se não for físico o negócio, né, Bimala? Porque problemas físicos é com o médico, né? Então, problemas físicos é com o médico. Agora, problema de mente, né, é com o dono da mente, Krishna, né, o dono dos sentidos. Para controlar a mente e os sentidos é só se refugiar em Deus, Krishna. Agora, se o problema é físico, aí é com o médico, né? Porque é uma coisa física. Aí não tem jeito, né? Porque muita gente aí acha que não funciona. Funciona, se não funcionasse, né, não tinha
tanta indústria, tantos remédios, tantos tratamentos, né? Quando for físico o problema. Onde eu estava em Bimala? Se o problema for com o motorista, os mecânicos resolvem o problema da máquina humana, mas se o problema é com o motorista, aí quem tem que tratar é com Deus mesmo, Krishna, né? Krishna bota o motorista em ordem. Por quê? A energia material afasta da suprema personalidade de Deus, Krishna, o seu conceito de vida inverte-se. Em outras palavras, ao invés de agir como a serva eterna de Deus, Krishna, que ela é, a alma, e nós somos as almas eternas, ela compete com Deus, Krishna. Isto se chama Vipariyaya Asmriti. Para anular este equívoco, quem é realmente sábio e avançado adora a suprema personalidade de Deus, Krishna, como o seu mestre espiritual, sua deidade adorável e a fonte de sua vida. Assim, mediante o processo do serviço prático e amoroso a Deus imaculado, ele adora o Senhor Krishna. Este verso é citado do Śrīmad Bhagavatam 11.2.37. Esta minha energia divina, que consiste nos 3 modos da natureza material, é difícil superá-la. Porém, aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la. Esta citação é do Bhagavad Gita 7.14. Não alcança a liberação quem não presta serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Só o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é que concede a liberação. Tá vendo? É porque falar em Deus todo mundo fala, né? Na teoria todo mundo ama Deus, na teoria todo mundo serve Deus, na teoria todo mundo conhece Deus, mas na prática, meu amigo, a coisa é bem diferente. Ninguém conhece Deus, ninguém serve Deus, ninguém entende Deus. Não está vendo nem a cor da bola, né? Mas para falar está cheio de gente falando. Agora para servir Deus, porque quem ama serve, aí, meu amigo, só os verdadeiros devotos de Deus, e só os verdadeiros devotos de Deus desfrutam, né, do resultado disso. Meu querido Senhor Krishna, o serviço prático e amoroso a vós é o único caminho auspicioso. Quem o troca pelo simples conhecimento especulativo ou pela compreensão de que os seres vivos são almas espirituais e o mundo material é falso, sujeita-se a muitos problemas. Reservam-se-lhes apenas transtornos e atividades inauspiciosas. Suas ações são como debulhar uma casca de arroz que já está seca. O seu esforço é infrutífero. Esta citação é do Śrīmad Bhagavatam 10.14.4. Ó pessoa de olhos de lótus, aqueles que se consideram liberados nesta vida, mas não prestam serviço prático e amoroso a vós, têm a inteligência contaminada. Apesar de se submeterem a rigorosas penitências e austeridades, e elevando-se à posição espiritual, estabelecerem-se na percepção do Brahman pessoal, a luz, eles caem novamente, pois negligenciam a adoração a vossos pés de lótus. Está falando das pessoas, né, dos impersonalistas, dos raros impersonalistas que conseguem se fundir na luz. Quer se fundir? Que se funda, né? Mas é uma inútil perda de tempo, porque eles caem novamente, pois negligenciam a adoração a vossos pés de lótus. Tem gente que acha que pode matar o eu, né? Não tem como matar o eu, porque eu sou uma alma eterna, você é uma alma eterna. Nós somos um pedacinho de Deus, nós somos uma parte de Deus. Então, como somos partes de Deus e Deus nunca morre, nenhuma parte de Deus morre. Então essa história de matar o eu é só história mesmo, é só mais uma ilusão.
E essa fusão na luz ou no corpo de Deus é mais uma inútil perda de tempo, ou seja, o gozo material mais sutil que existe. Quem se inclui nas quatro classes sociais apenas por questão de formalidade, não adora o Senhor Supremo Vishnu e cai de sua arrogância direto a uma condição infernal. Desculpem. Quem se inclui nas quatro classes sociais e quatro classes transcendentais apenas. Eu falei só quatro classes. São 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Vou falar de novo. Quem se inclui nas 4 classes sociais ou nas 4 classes transcendentais apenas por questão de formalidade, mas não adora o Senhor Supremo Vishnu, cai de sua arrogância direto a uma condição de vida infernal. Esta citação também é do Śrīmad Bhagavatam 11.5.3. Porque a finalidade do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, ela existe para que todos sirvam Deus com amor e devoção e no final da vida voltem para casa, se deem bem aqui, agora e sempre. Mas, se a pessoa não faz isso, vai para uma condição de vida infernal, que pode ser em corpos inferiores ou nos planetas infernais, nos planetas inferiores. Quem mediante a realização... Bímola. Quem, mediante a realização do serviço prático e amoroso a Deus, se liberta de verdade, sempre se ocupa no transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna. Mesmo uma alma liberada, imersa na refulgência do Brahman pessoal, na luz, sente-se atraída aos passatempos de Deus, Krishna. Assim, ela instala uma deidade e presta serviço ao Senhor Krishna. Esta citação é do comentário de Shankaracharya sobre o Nrsimha Tapani Upanishad. Essas 6 classes de Atmaramas ocupam-se no serviço amoroso a Deus, Krishna. Ao acrescentar-se Cha, indicam-se as variedades de serviço que também são sugeridas no significado de Api, na verdade. As 6 classes de Atmaramas, ou pessoas autossatisfeitas. Atmarama em português é autossatisfeito. Então, há 6 classes de pessoas autossatisfeitas. O estudante neófito, que está absorto na compreensão do Brahman, aquele que já alcançou a posição de Brahman, aquele que deseja se libertar, aquele que está liberado mesmo nesta vida e aquele que é autorrealizado. As 6 categorias de autossatisfeitos prestam serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, sem motivos secretos. As palavras Munaya e Shanta indicam aqueles que são muito apegados a meditar em Deus, Krishna. A palavra Nirgranta significa sem ignorância e destituído de regras e regulações. Pode-se aplicar qualquer significado que se encaixe. Usando-se a palavra Cha em diferentes lugares, surgem diferentes significados. Superior a todos eles há outro significado que é muito importante. Embora repetir-se-iam as palavras Atmaramas Cha 6 vezes, pelo simples acréscimo da palavra Cha, 5 autossatisfeitos são eliminados. É por isso que os livros de Prabhupada têm que ser estudados, Bímola? Portanto, não há necessidade de repetir a palavra Atmarama, basta uma, e esta única palavra indica 6 pessoas. Das palavras que têm a mesma forma e terminação de caso,
A última é a única que fica. Por exemplo, a palavra a palavra Rama é utilizada no lugar de Ramascha, Ramascha, Ramascha e etc. Esta citação é dos Sutras de Panini 1.2.64. Pela utilização agregada da palavra Cha, indica-se que todos os Atmaramas, os autossatisfeitos e santos, servem e adoram Deus, Krishna. A Pi, adicionada à palavra Nirgranta, é utilizada para exposição. Dessa maneira, tentei esclarecer as 7 categorias de significados. O yogi que adora a super-alma dentro de si mesmo também se chama Atmarama, autossatisfeito. Existem duas espécies. Existem duas espécies de yogis Atmarama. Tá bom, então vamos parar aqui. Essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Vou até tomar água. Tá abrindo, tá rodando. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jagaguru Jaya Prabhupada Jaya Jagaguru Prabhupada Gurudeva Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.